Então vamos lá. É, eu vou procurar ser bem objetivo, né? Por causa do nosso tempo. Mas a nossa ideia é que esse encontro ele se repita por pelo menos mais 2 ou 3 vezes, né? E sendo que pelo menos em uma oportunidade eu vou me organizar Oi. com o pastor Marcos Bruni Não. para a gente fazer isso de maneira presencial, porque há alguns exercícios, né, que vai ser preciso nós estarmos juntos, né, até para colocar em prática aquilo que vai ser explicado, ok? Então, vamos dar início, né? É, enfim, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Rissayasso, atualmente eu sou correspondente da TV Globo aqui na região norte do país, né? Sou jornalista formado há cerca de 25 anos, tenho 25 anos mais ou menos de carreira e já atuei em todos os veículos de comunicação, veículos, jornais, sites, e um bom tempo da minha carreira foi atuando em TV. E desde 2017 eu estou aqui no Amazonas, né, fazendo a cobertura jornalística aqui da região norte, né, para os principais veículos de comunicação da Globo, para os principais jornais da Globo, né? Então, em cima dessa base que eu vou repassar para vocês alguns conceitos para a gente melhorar a nossa comunicação, especialmente no momento de se falar com o público, né? Com as pessoas. Então, no caso de um culto, é, as regras elas não mudam. Embora o contexto, a mensagem seja completamente diferente, né? Ela precisa partir de um preceito básico que eu gostaria que quem puder anotar o fizesse. A linguagem, ela precisa ser objetiva. Então ela tem que ter objetividade. Quem puder anotar ou puder gravar isso, por favor, faça. A linguagem precisa ser objetiva. Primeiramente, objetiva. Tendo essa noção, né, essa ideia de que é preciso ser objetivo, você precisa dividir a sua mensagem, a maneira de como você vai falar a sua mensagem por partes. Repetindo, a partir do momento que você consegue ter a consciência, né, de que a sua mensagem precisa ser objetiva, é preciso dividir essa mensagem que você vai falar por partes, mas por partes que prendam a atenção das pessoas. Porque uma vez você alterando essa ordem, você pode passar o mesmo conteúdo, mas só que de uma maneira não tão interessante e de uma maneira que não prenda tanto a atenção das pessoas. E, e hoje, o nosso objetivo principal é fazer com que você possa falar, explicar, enfim, mandar a sua mensagem, né, de uma maneira objetiva e, dentro dessa maneira objetiva, falar também de uma maneira interessante, que cative as pessoas. Então, qual seria a primeira parte? Essa mensagem ela precisa responder na sua primeira linha, digamos assim. Ela precisa responder a seguinte pergunta. Gostaria que vocês anotassem também. A pergunta é o quê? A primeira pergunta que a sua mensagem precisa responder de maneira objetiva é o quê? Posso dar sequência? Repetindo mais uma vez, a primeira pergunta que a sua mensagem precisa responder é o quê? A segunda pergunta,
a sua mensagem precisa responder a segunda pergunta, que é por quê? Por quê? Então, repetindo, a sua mensagem, primeiramente, ela responde a pergunta o quê? E a segunda pergunta, a sua mensagem precisa responder por quê? E para finalizar, você coloca, anotem por favor, as considerações finais. Então, repetindo, a sua mensagem primeiramente responde a pergunta o quê? A segunda pergunta, por quê? E a terceira parte e última são as considerações finais. Você conseguindo falar, você conseguindo explicar a sua mensagem, respondendo, seguindo, preenchendo esses 3 requisitos, você tem todas as condições, né, de ser claro para as pessoas que estão lhe ouvindo, lhe assistindo, ser claro, objetivo e falar de uma maneira que, mesmo você não tendo exatamente o dom, entre aspas, da comunicação, né, você consiga falar de uma maneira que cative as pessoas e que você acabe evitando algumas cenas desagradáveis, né, de você estar falando e a pessoa está olhando para o teto ou até mesmo está dormindo. Então, essas técnicas são importantes para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação. Então, para a gente exemplificar isso, perdão, eu vou citar um exemplo bíblico, né? Acho que todos conhecem aqui a história das virgens prudentes e as virgens imprudentes, que estão à espera do noivo. Correto? Repetindo, a título de exemplo, né? Vamos contar a história das 10 virgens noivas, as prudentes e as imprudentes. Falando de uma maneira sem usar as nossas técnicas, nós poderíamos começar essa história dizendo que na Bíblia está escrito que haviam 10 noivas, né? 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, elas cuidavam do seu óleo, elas não deixavam o óleo esvaziar, ficar seco. Enquanto as imprudentes faziam exatamente ao contrário, né? Elas eram desleixadas, elas não cuidavam muito dessa questão, não se importavam, embora quisessem, né? Quisessem esperar a chegada do noivo. Mas como elas eram imprudentes, então elas não estavam muito preocupadas. Mas só que um belo dia, o noivo chegou e apenas as prudentes conseguiram ir com ele. E já as imprudentes, como estavam sem o óleo, né, ficaram para trás. Ok, eu vou dar sequência, tudo bem? Ok, vamos dar sequência. Então, como as imprudentes estavam sem o óleo, elas foram pedir o óleo emprestado, entre aspas, para as prudentes, para justamente não poder ficar de fora, né? É só que as prudentes falaram: olha, a gente não vai emprestar porque se acabar esse óleo reserva, o nosso, né, nós vamos precisar de um óleo extra, e se nós emprestarmos para vocês, a gente vai ficar sem. Enfim, as imprudentes ficaram para trás. Do jeito que eu contei, eu acho que muita gente já teria desistido de
de acompanhar, né, a explicação. Porque foi de uma maneira bem, enfim, foi exatamente seguindo a lógica do texto, a sequência do texto. Mas se eu quiser explicar isso de uma maneira interessante, entre aspas, né, que prenda de fato a atenção das pessoas, eu já começo respondendo, falando, né, explicando, respondendo a primeira pergunta, que é o quê? Olha, hoje eu vou contar uma história de 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 imprudentes vacilaram e perderam a bênção, enquanto as 5 prudentes, elas foram cuidadosas e ganharam a bênção. Ou seja, em 5 linhas, eu já dei a história inteira. Eu não fiquei contando, enrolando, entre aspas, até chegar no final. Respondendo só essa pergunta, o quê? Eu já dei a história inteira. Eu já informei para as pessoas o que aconteceu e de uma maneira simples e direta, né? Agora, naturalmente, né, desperta a atenção das pessoas, que elas mesmas acabam se perguntando: peraí, mas isso aconteceu por quê? Aí você responde, você entra na segunda parte respondendo a segunda pergunta, que é por quê? Ora, por que aconteceu isso? Por que as imprudentes se deram mal? Aí você pode explicar nessa segunda resposta, você pode até prolongar um pouco a sua explicação, né, a sua exposição, dando mais detalhes. Por exemplo, o que é uma pessoa prudente? E o que é uma pessoa imprudente? A pessoa prudente, ela é cuidadosa, ela evita tomar determinadas atitudes e decisões que venham tirá-la do foco dela. A pessoa prudente, ela tem um foco. A pessoa prudente, ela não desvia do foco. A pessoa prudente faz de tudo, né, para não perder esse foco, para justamente não acabar perdendo a conquista do seu grande objetivo. E o que é a pessoa imprudente? É a que faz exatamente o oposto. Não está aí com nada, não se preocupa com nada, mesmo tendo a chance de se dar bem, entre aspas, ela acaba menosprezando essa chance, sendo imprudente. E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. As 5 noivas prudentes, elas fizeram tudo para não perder aquilo que elas tanto desejavam. Fez de tudo. Se cuidaram do azeite, né, com todo cuidado, guardaram um azeite extra para que, se o azeite faltasse, elas tivessem como ter mais. Então elas naturalmente acabaram conquistando aquilo que elas tanto desejavam por causa da prudência. Então já as imprudentes acabaram por fazer tudo ao contrário, né, acabaram perdendo tudo e acabaram ficando para trás. Aí nessa segunda resposta, nessa segunda pergunta, né, você já mostra o porquê que aquilo aconteceu. Ou seja, em 10 linhas, mais ou menos, né, você já deixou a pessoa que está te assistindo informada. Eu sei o que aconteceu. E na segunda linha, na segunda resposta, você explica para ela por quê, como isso veio a acontecer. E nesse caso específico, você, na última parte, você tira as suas conclusões, né? Qual que é a nossa conclusão em cima dessa história, por exemplo? De que se você quer algo, seja o noivo, né, nesse caso, ou qualquer outro objetivo na vida, uma das qualidades essenciais
é que você tenha, é que você tenha prudência, é que você cuide daquilo que você quer, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto familiar, seja no aspecto espiritual. Você cuida, você, você preserva, você mantém o seu foco e não faz e não aceita nada que venha desviar desse foco. Por outro lado, se você quiser perder, se você quiser continuar, enfim, estacionado, né? Seja imprudente. Leve a vida no uba-uba, como essas 5 noivas imprudentes levaram. Vai lá, igual diz aquela música, né? Vida me levar, vida leva eu, né? Deixa a vida te levar, do jeito que você bem entender. Sendo imprudente, sendo despreocupado, sendo largado. Aí você vai acabar se dando mal. Sempre. Como essas noivas imprudentes se deram mal. Então, espero ter sido claro, né? Mas eu acredito, né? Espero que vocês tenham percebido que existem 2 maneiras de você contar uma história. A primeira, seguindo a ordem cronológica dela, que acaba sendo cansativa porque você não está lendo, você está diante de um público, digamos assim, né? E você tem que manter esse público atento naquilo que você está falando. Então, uma das técnicas para isso, né, é justamente essa. Você aprender a ser objetivo. E ser objetivo não é necessariamente encurtar o seu tempo de fala. Ser objetivo é você simplesmente falar aquilo que interessa, mas só que de uma maneira clara, de uma maneira que prenda a atenção das pessoas, né? E que façam com que elas não tirem o foco de você. Então, usando essas técnicas, né, da objetividade, você você acaba seguindo uma sequência de o que, por quê, e na sequência as suas conclusões, né? Isso faz com que a pessoa fique mais atenta, entre aspas, né, naquilo que você está falando. Você consegue prender mais a atenção das pessoas usando esse tipo de linguagem. Lógico que você não vai falar usando 10 minutos igual eu falei. Isso foi a título de exemplo mesmo, né? Mas basicamente, para você ter um discurso mais objetivo e mais interessante para as pessoas, né? É muito importante que você use, sim, essa técnica, digamos assim, entre aspas, né? Eu vi que o apóstolo Ives levantou a mão. Isso, Alexandre, fazer uma pergunta. Então, a falta de objetividade, ela gera uma falta de atenção do público, digamos assim, né? E é possível, neste caso, a pessoa que não tem objetivo... É possível a pessoa até ter objetividade, mas na forma que ela... A postura, digamos assim... expressões corporais também, isso conta bastante, né? Nesse sentido, né? Sim, conta. A questão da expressão corporal é até um tema que eu gostaria de fazer de maneira presencial. Porque existem várias maneiras de você prender a atenção da pessoa por causa do jeito que você expressa o seu corpo. Mas isso realmente é necessário estarmos juntos, né? Para se ter uma ideia do que a gente está falando, do que a gente vai explicar, né? Mas para você prender a atenção da pessoa, como eu disse no começo, né? Um dos requisitos é você ter uma linguagem objetiva. Mas só que existem outros requisitos também. E a expressão corporal, como o senhor bem disse, né, faz parte desses quesitos. Não adianta você falar bem. Não adianta você ter uma boa posição, um bom tom de voz, se o seu corpo, né, ele se expressar mal, digamos assim. Sim. É necessário ter um conjunto equilibrado.
Sim, é porque também já vi situações de a pessoa ter uma boa expressão corporal, ela até prende bem a atenção do público, só que no final ela não tem objetividade, e aí você não consegue, você lembra de tudo que a pessoa fez, articulou, pulou, girou no charamanaia, mas aí no final você não entendeu nada. Pergunta se ela, que a bispa já fez uma vez na congregação, o que fulano pregou, a pessoa não lembrava nem do versículo que foi citado. Ou seja, a pessoa ela ficou presa emocionalmente à performance, mas não teve objetivo, a mensagem, né? Ela acabou sendo Acredito que a levada pela objetividade emoção, né? ela fixa mais, né? Ela, nesse caso, que não é incomum, né? A pessoa acaba sendo levada pela emoção, né? E não pelo conteúdo da mensagem, né? Isso infelizmente, é bem comum. É bem comum mesmo. Perfeito, obrigado. Essa é a sua pergunta mesmo, por enquanto. Ok. Então, e ainda sobre essa linguagem, eu gostaria que vocês frisassem isso, né? A importância da objetividade, porque aí é um conceito meu. A partir do momento que você vai a uma igreja, nem sempre você sabe ou tem conhecimento, né, principalmente aquele que é novo, do que está sendo falado, do que está sendo pregado, né? Então, essa questão da objetividade, de você já lançar logo de cara aquilo que aconteceu, é muito importante para você conseguir prender a atenção dessa pessoa. No jornalismo, nós usamos essa técnica constantemente. Constantemente. Existem várias maneiras de você contar uma notícia. Você conta de uma maneira desinteressante. Por exemplo, eu acho que todos tiveram conhecimento de um atentado numa escola particular ontem em Manaus, né? Infelizmente, uma criança de 12 anos esfaqueou uma amiga de classe de 12 anos também, 12 ou 13 anos, e também a professora. E ainda tentou se matar, né? Mas só que a polícia chegou antes, os seguranças agiram antes, e essa tragédia aí, ela acabou sendo evitada, um episódio com morte, né? Então, para contar essa história de uma maneira interessante, de uma maneira desinteressante, seria mais ou menos assim. Olha, ontem, por volta de umas 9h30 da manhã, tinha um menino andando em volta da escola, meio cabisbaixo, olhando para os lados, mas aí, de repente, ele resolveu entrar. Mas aí, esse menino, aparentemente, ele estava um pouco nervoso. Enfim, mas ele foi andando lá para a classe dele, parou um pouco no pátio, mas só que, de repente, ele começou a correr. E no que ele correu, ele parou do lado de uma amiga, sacou uma faca e começou a esfaquear a amiga dele. E em seguida foi para cima da professora que estava perto. E ele só parou quando os amigos, os seguranças conseguiram segurá-lo. Vocês percebem que até eu chegar na parte do fato, onde ele esfaqueou, onde ele começou a esfaquear a amiga dele, eu enrolei, entre aspas, pelo menos uns 40 segundos. Contando que ele ficou na escola, dando voltas, estava calmo, ficou agitado. Nesses 40 segundos, jornalisticamente falando, eu perdi a atenção de 40% do meu público. Porque, caramba, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu, esse cara não conta nada. Eu não quero... Enfim, isso para televisão, a falta de objetividade é crucial. Você perde público com isso. E para o dia a dia, especialmente para quem está em cima do altar, em cima do altar pregando, né? Isso conta muito também.
Porque a partir do momento que você deixa de ser objetivo, para quem não conhece muito ainda, principalmente para os novos, né, acaba ficando desinteressante. No Qualicamp mesmo, nós fomos numa determinada data e momento, né? Foram separados os homens das mulheres e os homens casados foram ter uma palestra, entre aspas, né? Com um pastor sobre como deveria ser o comportamento de um homem casado, né? Só que nessa palestra, entre aspas, ela, ela, ela pecou, entre aspas, gigantes, né? Pela falta de objetividade. Porque a linguagem usada foi exatamente essa. O pregador disse que ele tinha tomado um café reforçado, porque a mulher dele ela é bem caprichosa, ele já nem tanto, porque ele gostava mais de lavar louça. Enfim, até chegar na mensagem, no foco principal, né? Se perdeu uns 10 minutos. E nesse intervalo de 1 minuto a 10 minutos, ou desde o início até os 10 minutos, você via ao lado as pessoas em volta olhando para o teto, olhando para o lado, olhando para o relógio, mexendo no celular. Até que quando começou realmente a parte objetiva da mensagem, né, essa atenção ela foi despertada. Que foi na questão do comportamento, de que o homem deve amar sua esposa, assim como Jesus amou a igreja, etc. e tal. Então, essa questão da objetividade, de você ser objetivo e claro, ela é muito importante, especialmente para quem é novo, né? E acredito que também para todos. E ser objetivo não significa necessariamente você falar menos, você pregar menos, mas significa você valorizar o conteúdo. Porque quando você se torna objetivo, você realmente vai falar o que realmente interessa. Você não vai ficar dando voltas, né? Você pega e fala logo nas cinco primeiras linhas do seu texto aquilo que é mais importante. Depois, você desenvolve o raciocínio em cima daquilo que você disse, em cima daquilo que é o fato principal, em cima daquilo que é a cereja do bolo, né? Aí eu volto para o exemplo, né, das noivas prudentes e imprudentes. Qual que é a notícia, entre aspas? Haviam 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes. O noivo chegou de repente, sem avisar, as 5 imprudentes perderam a bênção. Contamos, enfim, a história toda em 5 linhas no máximo, né? Daí, a partir daí, você desenvolve, você explica tudo o que aconteceu e, por último, você acaba concluindo, né? O apóstolo Ives levantou a mão de novo, né? Isso. Eu queria fazer 2 colocações. Então, nesse caso, Alexandre, a gente pode concluir em parte que a falta de objetividade tem um pouco a ver com a falta de compromisso daquela pessoa com o conteúdo que ela vai transmitir. Porque eu penso que você, como jornalista, pega um texto para apresentar ao público, de certa forma, há uma busca para compreender, um exemplo, a notícia, e aí você tenta trazer o conteúdo e já fazer a conclusão, digamos assim, não a conclusão, mas pelo menos jogar um objetivo. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu coloquei. Talvez seja uma falta de compromisso, às vezes por erro humano mesmo, falta de, enfim, vai de cada um, né? Mas talvez falta um pouco do compromisso com a palavra, né? Assim, que vai levar naquele momento. E o segundo ponto que eu quero colocar, e aí o senhor confirma se por esse é o caminho mesmo, é que a objetividade tem a ver com a conclusão também da mensagem, né? A objetividade é para levar a uma conclusão, né? Do que está sendo explanado, né? Uhum. Tipo, seria como você ter um bolo recheado, né?
Na primeira parte, que é a pergunta o quê? Você já joga a cereja do bolo e parte do recheio. A segunda parte, que é o porquê, você explica como você conseguiu fazer esse recheio, que são os ingredientes, né? Aí no caso da história, você explica como isso veio a acontecer. E aí, por último, você mostra a base. Ou seja, isso tudo aconteceu por causa de uma. Enfim, porque havia algo sustentando isso, né? Então, seria basicamente assim, né? É um exemplo meio simplório, né? Mas é, acaba sendo mais fácil, né? Das pessoas entenderem. Ok? Me ouviram? Perfeito. Ouvindo Aí, em claro e alto bom som. É forte. Como ele está falando aí, a gente tem que realmente aí como ministros, né? Não apenas aquele que vai pregar a palavra, mas a pessoa que vai talvez levar uma mensagem na NEF, né? A pessoa que vai ter aquela oportunidade, a pessoa que vai de algum momento ali participar do culto. A gente precisa ser, como o Alexandre falou, né? Objetivo, né? A gente tem um que, tem um como e temos um porquê. O que, como e porquê. O porquê que eu tô. O final é para que eu vou levar essa mensagem, qual o impacto que eu quero gerar na vida daquela pessoa, como é que isso vai acontecer. E eu distribuir isso, né, como a gente falou na aula passada, como ele falou nessa aula, distribuir de uma forma que fique claro, que fique objetivo e que realmente vai gerar aquele impacto junto ali com o Espírito Santo, né, fazendo aquela transformação de dentro para fora. Mas a gente também precisa desses momentos. Inclusive, obrigado, meu amigo Alexandre, discípulo de honra aí sei que você está em viagem, está aí tá em missão. Obrigado pelo seu tempo aí por nos prestigiar aqui com essa aula. Tenho certeza que tem muito mais aí de conhecimento que você poderia estar trazendo para a gente. Vamos até estudar aí, meu apóstolo Ibis, uma possibilidade de a gente fazer uma manhã de um treinamento aí de media training, que olha, tem muito conteúdo para quem realmente vai pregar, para quem vai subir no altar, na verdade, a comunicação corporal, né, a forma que você se coloca, como é que você faz, e tem muita experiência nisso. Tenho certeza que pode nos ajudar bastante nesse desenvolvimento, né? E aproveitar também que ele tá doando essa mão de obra para a gente aqui, né? Caso ele fosse cobrar, tenho certeza que seria de R$ 3.000 para cima, que são realmente esses cursos aí de oratório, de media training. Então, parabéns todo mundo que ficou até esse momento. Obrigado, meu amigo Alexandre, pela oportunidade. Parabéns, meu presidente também, o apóstolo Ives, aqui, que Deus deu esse direcionamento para ele trazer essa mentoria aqui com os apóstolos, os convidados. Tenho certeza que a cada semana que vai se passando, a gente vai crescendo de alguma maneira, né? A cada semana que vai passando, a gente tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, e a cada vez mais a gente tem ali mais informações para andar no caminho realmente da verdade e da justiça, né? Aprendendo ao que a Bíblia fala, aprendendo técnicas, aprendendo a parte de homilética, que eu vi que as aulas foram incríveis também. Enfim, o nosso desenvolvimento no reino, né, e no nosso pessoal também, na nossa vida, né, porque comunicação você não comunica apenas na igreja, né, você comunica também na sua casa, comunica no seu trabalho, por onde você passar, você precisa saber comunicar. E principalmente, né, nos relacionamentos interpessoais, você saber, olhando, né, o que a pessoa também está querendo te falar. Né, porque ela fala, que eu peguei o Alexandre falando aqui, ela fala algo, mas que o corpo dela está dizendo outro. Né? Então, isso é uma habilidade realmente que você desenvolve
E é isso. Parabéns, viu? 10 minutinhos aí, parabéns. Então, só para encerrar, pastor Bruno, lembrei aqui de mais um exemplo, né? Eu acredito que todos aqui tenham assistido ou assistem, às vezes, né, a Netflix. A Netflix, ela, antes de lançar um filme, ela lança o que chamamos de spoiler, que são os melhores momentos contados em um filme de 2 horas e meia, eles contam 1 minuto. Em 1 minuto eles contam o quê, o porquê e como, né? Ou então a conclusão. Então, a linguagem objetiva seria quase um spoiler. Quando você responde a pergunta o que, você já está dando um spoiler. O spoiler da sua mensagem. Talvez a sua mensagem tenha meia hora, 1 hora, mas em 5 minutos de o que, ou 5 linhas, né, você consegue informar aquelas pessoas que estão lhe assistindo o que você vai falar, qual a mensagem que você vai falar e qual o objetivo dela. Então, por exemplo, dar um spoiler sobre a história das noivas, né? 5 noivas prudentes foram grandemente abençoadas. 5 imprudentes, justamente por causa da prudência, perderam a bênção. Daqui a pouco você vai acompanhar o porquê isso aconteceu. Basicamente, o spoiler seria isso, né? E aí o porquê e as suas conclusões finais, ou como, né? Você desenvolve todo um raciocínio, né? Uma linha de raciocínio para explicar justamente o porquê e como isso aconteceu. Então é muito importante você ter essa questão da objetividade, né? Sempre é muito importante a gente frisar isso. E para quem está no altar, né? Essa regra da objetividade, eu acredito que isso vai trazer muitos benefícios, não só para a pregação, né, mas para quem está acompanhando na plateia, né? É isso. Maravilha, Alexandre. Muito obrigado. Faço as palavras do pastor Bruno, as nossas palavras. Obrigado pela sua disposição. Eu sei que você deve já estar talvez para descansar e no dia corrido aí. Não, mas é sempre um prazer estar com vocês, viu? E muito obrigado, tá? Eu vou deixar também um espaço para quem queira fazer um comentário, um agradecimento, tá bom? Muito, muito obrigado, gratidão. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação, um agradecimento? Aproveite, temos 7 minutinhos para encerrar. Então, tranquilo. Vocês receberam aí? Quem que recebeu essa palavra aí, dá um feedback aí. Amém. Amém. Tá, glória, amém. Que mais? Amém. Vocês estão tímidos, não estão assim não. Vocês têm que falar agora, vocês estão sendo treinados para falar. Dê um alô aí. Vai treinando aí, gente. Oxe. Perder a timidez é possível. Vai perdendo a timidez aí. Amém. Obrigada, irmão Alexandre. Deus continue lhe abençoando. Amém, obrigado. Amém, irmão Alexandre. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, obrigado. Então, beleza. Então, vamos encerrar aqui agradecendo a Deus, tá bom? E eu já agradeço ao Alexandre mais uma vez e a todos, tá? Pela participação. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, por esses aprendizados que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pela disposição, meu Pai, na vida dos teus filhos, do Alexandre, do pastor Bruno, que tem nos doado, meu Pai, generosamente o conhecimento que tem adquirido, Senhor, para abençoar a tua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra nos diz que um dos princípios para a sabedoria é a humildade, Senhor. Aprendemos uns com os outros. Obrigado pela disposição
Obrigado, Senhor, pela tua presença. Pai, dá uma noite de paz, de descanso, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. E que paz do céu. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Fala, Glória a meu Deus. bispo. Glória a Deus. Bruna, faz o print aí, meu pastor. A voz não tá saindo.